Na realidade, a igreja congregacional, ela nasceu na Inglaterra. Ah, muito bem, importante. Tá? Nasceu na Inglaterra. Eles receberam um título de separatistas, porque havia uma lei do rei que só podiam cultuar através da igreja anglicana. Não podia ter outro tipo de religião, a não ser a igreja protestante anglicana. E diante dos conceitos bíblicos errados que a igreja anglicana tinha na época, eles começaram a se reunir sozinhos, separados da religião do Estado. E com isso nasce o congregacionalismo. Através dessas atitudes, isso aconteceu na Inglaterra. Eu tenho uma data aqui correta do início desse movimento. 1567, primeiro registro de uma igreja congregacional no período moderno. Não é? Um grupo de congregacionais separatistas se reunia fora da igreja anglicana, no Salão Plumber, em Londres. Eram cerca de 100 pessoas. Nessa noite alguém denunciou eles todos foram presos. Então o berço do congregacionalismo nasceu na Inglaterra. É na Inglaterra. Exato. A igreja congregacional, ela tenta andar, conforme toda a igreja protestante, pelas escrituras, não é? E ninguém é impedido de servir a Deus como eles eram, só podiam servir na igreja anglicana. E tinha alguns ensinamentos ainda da igreja anglicana que era do catolicismo romano. Então eles tentaram romper com isso, mas só que o Estado não permitia. Então, a primeira data que confirma uma igreja congregacional é 1567, na Inglaterra. Depois disso, 1581, Robert Browne, primeiro teórico do congregacionalismo, publica seus livros, dando os primeiros contornos teológicos do movimento na época moderna. Para resumir, o que é uma igreja congregacional? Você já parou para se perguntar? Não fica Por que tem esse nome? Vamos lá. Existem alguns tipos de governo de igreja. Episcopal é aquele ao qual um só comanda. Então o nome congregacional é dado pelo tipo de governo. De governo, né? Da igreja. Que é onde a igreja decide, né? Exatamente. Existe o episcopal, onde aquele cabeça manda em todas as decisões da igreja. A igreja ela não vota. O presbiteriano ele é presbitério. O presbitério. É o presbitério que decide, né, como a igreja deve andar, os direcionamentos, doutrinas, junto com o pastor. Tem encontros para definir. Tem, com os presbíteros. A igreja ela não participa em decisões. E aí o congregacionalismo ele não vê dessa maneira. E nós temos prova disso no Novo Testamento. Não tinha uma interferência de uma igreja sobre a outra. Existem algumas vertentes da igreja congregacional, algumas divisões Foram duas, só foi uma. Só teve uma divisão no congregacionalismo no Brasil. Que é a questão dos dons. Aí como é que é nome? Aí tem a União. Sim, A União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e a Aliança, né? Exatamente. Usou a profissão de início para abrir portas para o Evangelho, né? E quando o trabalho se aprofundou, ele precisou focar no campo missionário, não é isso, pastor? Exatamente. Muito bem. A chamada acendeu no coração dele, ele procurou alguns pastores lá da época na Escócia e enviaram ele para Portugal, mas a perseguição fez com que ele saísse dentro de uma rede, carregado nos ombros, disfarçado de uma velhinha doente. A casa dele foi depredada e queimada pelos católicos portugueses. Em 1838, Cali viajou para a Ilha da Madeira, Portugal, em busca de melhor lugar para a recuperação de sua Margarete, sua esposa, não é? Estabelecendo-se em Funchal. A ideia era passar o inverno, mas ao chegar, Cali se deparou com uma tanta ignorância espiritual e pobreza, não é? Que logo começou a atender a população carente da ilha. Passou também a realizar cultos numa casa particular, já que não se adaptou à igreja anglicana que lá existia. Então foi assim que começou o congregacionalismo em Portugal, através da vida de Robert Cali. Quando ele chegou lá, que viu
a situação da saúde das pessoas. E ele prontamente disse, não, a missão aqui eu já entendi o que é. Ele usou a profissão, como o Léo falou, não é? E com a profissão ele evangelizava e entrava nas casas das pessoas. Mas só que o que é que acontece? Com isso, começa a evangelização. E notando a crescente necessidade de ser um pastor consagrado, ele volta para a Escócia. Comunica aos seus líderes que era necessária a sua consagração. Ele é consagrado e volta para Portugal. E aí ele exerce de verdade o seu chamado. E começa. Só que quando o evangelho começa a propagar, a perseguição chega. Então, diante da perseguição que ele sofre em Portugal, junto com a sua esposa, ele foge para o Brasil. Aí no 1800? Exatamente. Dia 18 de julho de 1800 ele chega em Portugal. 1838 ele chega em Portugal. Viaja para o Brasil. Voltando ao trabalho na Ilha da Madeira em 1840, construiu um hospital e oferecia tratamento gratuito aos menos favorecidos. O evangelho é tremendo, né? Um médico atender gratuitamente. Todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas aí ele cria um hospital, também criou um sistema de escolas grátis, sem precedentes, onde o livro-texto principal era a Bíblia, que era usado para catequizar, ensinar, alfabetizar, vamos usar assim, as pessoas de Portugal, sendo esta a primeira rede de escola de Portugal a oferecer ensino sem custo, não é? O trabalho dele rendeu bons frutos, angariou tanta fama, e dia 25 de maio de 1841 aparece uma menção de gratidão ao bondoso doutor pelos serviços prestados em Portugal. Só que, todavia... Isso evidenciou, né, o trabalho? Todavia, logo começaram os protestos, pois as escolas se multiplicaram e muitas pessoas já se reuniram para ouvir o doutor pregar. O evangelho começou a crescer. Mas as pessoas não aceitaram o evangelho pregado por o doutor Robert Calley. Por quê, presbítero Adeilson? Porque ele precisava ir para onde? Para o Brasil. Nos 170 anos veio a fundação da igreja. Tem o nome, por exemplo, Da primeira igreja? onde foi O local? a primeira igreja foi onde realmente? Vamos lá. Ela é conhecida como a Igreja Congregacional Fluminense. Está lá no Rio de Janeiro. Até hoje está de pé. Ainda tem a sede. Se Duda pesquisar e quiser botar a foto dela, e pode pesquisar aí, botar aí, tá lá. Funciona. O piso da igreja ainda é o mesmo de Robert Calley, tá certo? Lá há um museu em memória com todos os livros dele, as bíblias dele, os poemas, os cânticos. Sim, deixar registrado aqui. O primeiro inário a ser feito na língua portuguesa no Brasil foi feito pela Igreja Congregacional Fluminense. Chama-se Salmos e Hinos. Muitas igrejas protestantes de outras ramificações usaram por longos anos e cada uma depois criou a sua, mas tudo começou com os Salmos e Hinos da Igreja Congregacional do Rio de Janeiro. Então, ele fundou esta igreja, não é? Junto com a sua esposa, e também temos o privilégio de, em solo brasileiro, a esposa dele, né, a Sarah Calley, ela fez o primeiro culto, vamos dizer assim, primeira escola bíblica dominical. Ela ministrou no livro de Jonas para 5 crianças. Iniciaram na casa dela, porque não podia ter templo, né? Na época era proibido, só podia o catolicismo romano. E foi assim que iniciou, não foi assim, Léo? Exatamente, né? Eu estava lendo, né? Como ele sofreu perseguições em Portugal, quando ele veio para o Brasil junto com sua esposa, ele teve mais cautela no evangelho para não sofrer perseguição e correr o risco de ser colocado para fora do país ou até correr coisa pior, né? Exato. Então era cultos mais essa guerra. culto doméstico, né? Através dele, né, foram os primeiros cultos em português, foi através de Robert Calley. Isso aí é verdade. Sarah nasceu em 1825, era de uma família tradicionalmente congregacional já, com grande serviço prestado a esta tradição religiosa na Inglaterra, falava mais de 3 idiomas,
não é? E diz mais aqui que a maioria dos hinos que foram feitos foram através dela. Ela era música, ela também era formada em música, e com isso também ela desenvolveu a maioria dos hinos que está no nosso inário hoje, não é? Salmos e hinos. É isso, olha. Cali reservaram a casa e antes mesmo de se mudarem, tiveram-na cedida por ali 19 de agosto de 1855, realizaram a primeira escola bíblica dominical em nosso país. A lição foi ensinada por Sara para 5 crianças, tendo como tema a história do profeta Jonas. Pouco tempo depois, Cali começou também uma classe de estudos com negros, e aqui é o diferencial. O Brasil ainda estava no regime de escravidão. E antes de haver a abolição dos escravos, Cali, ele já ensinava os negros a ler e a escrever. Ou seja, ele foi um pioneiro. Ele era muito próximo de Dom Pedro. Eles eram amigos. Dom Pedro chamava ele para o palácio, para ele conversar sobre esses temas tão difíceis de fé. Dom Pedro foi evangelizado por Roberto Carlos, só para você ter ideia.